Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 42. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14 depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá. E eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E ele estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque, para tu mostrar, foste tu trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro ao redor da casa do lado de fora, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados de comprimento, tendo cada côvado um palmo a mais. E ele mediu a largura do edifício. Era uma cana. E a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta. Era uma cana de largo, e o outro limiar, uma cana de largo. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E o espaço entre as câmaras era de 5 côvados. E o limiar da porta, ao pé do vestíbulo da porta, em direção da casa, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta em direção da casa, uma cana. Então, mediu o vestíbulo da porta, e tinha 8 côvados. E os seus pilares, 2 côvados. E o vestíbulo da porta olha para a casa. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a das 3. Também os umbrais de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E a margem em frente das câmaras de um lado era de 1 côvado, e de 1 côvado a margem do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então, mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra. Era 25 côvados de largo, estando porta defronte de porta. Mediu também o vestíbulo, 20 côvados. E em torno do vestíbulo da porta estava o átrio. E, desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas de fechar nas câmaras e nos seus umbrais, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro. E nos umbrais havia palmeiras. Então ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia câmaras, e um pavimento feito para o átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento, isto é, o pavimento inferior, corria junto às portas segundo o comprimento das portas. A seguir, ele mediu a largura desde a dianteira da porta interior
até a dianteira do átrio interior, por fora, sem côvados, tanto do oriente como do norte. E, quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus umbrais e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 côvados era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. As suas janelas e o seu vestíbulo e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Havia uma porta do átrio interior defronte da outra porta, tanto do norte como do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus umbrais e o seu vestíbulo conforme estas medidas. E havia também janelas em redor do seu vestíbulo, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. Subia-se a ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo era diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus umbrais. Também havia uma porta para o átrio interior que olha para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul, 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo era conforme estas medidas. E nele havia janelas, e no seu vestíbulo ao redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia um vestíbulo em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. O seu vestíbulo olha para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus umbrais, e subia-se a ele por 8 degraus. Depois me levou ao átrio interior, que olha para o oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo, conforme estas medidas. Também nele havia janelas, e no seu vestíbulo ao redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura era de 25 côvados. E o seu vestíbulo olha para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e subia-se a ele por 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu-a conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus umbrais e o seu vestíbulo também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus umbrais olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e subia-se a ela por 8 degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos umbrais perto das portas. Aí se lavava o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 da outra, em que se haviam de imolar o holocausto e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Também de uma banda, do lado de fora, junto da subida para a entrada da porta que olha para o norte, havia 2 mesas. E da outra banda do vestíbulo da porta
havia 2 mesas. Havia 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda, junto à porta. 8 mesas sobre as quais imolavam os sacrifícios. E havia para o holocausto 4 mesas de pedras lavradas, sendo o comprimento de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E ganchos, de 1 palmo de comprido, estavam fixos por dentro ao redor. E sobre as mesas estava a carne da oferta. Fora da porta interior estavam as câmaras para os cantores. No átrio interior, que estava ao lado da porta do norte. E elas olhavam para o sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o norte. E ele me disse: Esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, a saber, os filhos de Zadok, os quais entre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servirem. E mediu o átrio. O comprimento era de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado. E o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada umbral do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta era de 3 côvados de um lado e de 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 12 côvados. E era por 10 degraus que se subia a ele. E havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro. Então me levou ao templo e mediu as ombreiras, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada era de 10 côvados. E os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura, de 20 côvados. E entrou dentro, e mediu cada umbral da entrada, 2 côvados. E a entrada, 6 côvados. E a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo. E disse-me: Este é o lugar santíssimo. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais eram de 3 andares, câmara sobre câmara, e 30 em cada andar. E elas entravam na parede que tocava no templo para essas câmaras laterais em redor, para se susterem nela, porque não travavam da parede do templo. Também as câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava a reentrância da parede de andar em volta do templo. E havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia do primeiro ao terceiro andar mediante o segundo. Vi também que havia ao redor do templo um pavimento elevado. Os fundamentos das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede exterior das câmaras laterais era de 5 côvados.
E o que sobrava do pavimento fora das câmaras laterais, que estavam junto ao templo, também era de 5 côvados. E por fora das câmaras havia um espaço livre de 20 côvados de largura em toda a volta do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a parte do pavimento que sobrava. Uma entrada para o lado do norte e a outra entrada para o do sul. E a largura desta parte do pavimento era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, ao lado que olha para o ocidente, da largura de 70 côvados. E a parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim, mediu o templo, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo, e do lugar separado que olha para o oriente, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de um e de outro lado, 100 côvados. A nave do templo, a câmara interior e o vestíbulo do átrio eram forrados, e os três tinham janelas gradeadas. As galerias em redor, nos 3 andares, defronte do limiar, eram forradas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas. Ora, as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta para a câmara interior, por dentro e por fora. E em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. Havia querubins e palmeiras de entalhe, e havia uma palmeira entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, de modo que o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leão novo para a palmeira do outro lado. Assim era pela casa toda em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam entalhados querubins e palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras das portas do templo eram quadradas, e diante do santuário havia uma coisa semelhante a um altar de madeira, de 3 côvados de altura, e o seu comprimento era de 2 côvados. Os seus cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Ora, a nave e o santuário ambos tinham portas duplas. As portas tinham cada uma 2 folhas que viravam 2 para uma porta e 2 para outra. E havia nas portas da nave querubins e palmeiras de entalhe, como os que estavam nas paredes. E havia um grande toldo de madeira diante do vestíbulo por fora. Também havia janelas fechadas e palmeiras, de uma e de outra banda, pelos lados do vestíbulo. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, que dá para o norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício, do lado do norte. Do comprimento de 100 côvados era esse edifício, e da largura de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados, que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio que dava para o átrio interior, e que tinha 10 côvados de largura e 100 côvados de comprimento.
e as suas portas davam para o norte. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam destas mais espaço do que as de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham coluna como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. No lado de fora, em paralelo às câmaras e defronte delas no caminho do átrio exterior, havia um muro que tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento da série de câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, enquanto o da série que estava defronte do templo era de 100 côvados. Por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, para quem entra nelas do átrio exterior. Na grossura do muro do átrio que dava para o oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras, como um caminho diante delas, que eram da mesma feição das câmaras que davam para o norte, sendo do mesmo comprimento e da mesma largura, com as mesmas saídas, disposições e portas. E conforme eram as portas das câmaras que davam para o sul, era também a porta no topo do caminho, isto é, do caminho bem em frente do muro à direita para quem entra. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de manjares, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras em que ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão doutras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental, e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas de largura. Mediu o lado do norte, 500 canas, com a cana de medir. Mediu também o lado do sul, 500 canas, com a cana de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu 500 canas, com a cana de medir. Mediu-os pelos 4 lados. Havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.